Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje responderei a dúvida de Pedro Maciel Guimarães, que escreveu perguntando se é verdade que o judaísmo ortodoxo é anti-sionista e que não apoia a existência do moderno Estado de Israel. E a resposta para essa pergunta é não. Mas antes de nós compreendermos melhor esse assunto, é fundamental nós entendermos que o judaísmo ortodoxo não é uma denominação centralizada. Então, existem vários grupos dentro da ortodoxia judaica que possuem compreensões diferentes a respeito do sionismo e do Estado de Israel. E alguns desses grupos existem até mesmo membros individuais que possuem pensamentos diferentes. Então, é importante nós termos em mente que o judaísmo ele não possui um pensamento unificado sobre o sionismo e o Estado de Israel. Mas, de maneira geral, nós podemos dividir esses diversos grupos que fazem parte desse mundo judaico ortodoxo em duas grandes vertentes, que é o judaísmo Haredi, que muitas vezes é chamado também de judaísmo ultra-ortodoxo, que é um grupo mais isolacionista em relação ao mundo moderno, e que tem suas origens culturais no século XVIII, sendo facilmente caracterizados ali pelas suas vestimentas com sobretudo preto e um chapéu. Então, dentro dessa vertente nós encontramos ali os movimentos racídicos Chabad, Breslov, Satmar, Ger, Belz, Bobov, além de vários outros. E também movimentos sefarditas, que são originários da Península Ibérica, então Portugal e Espanha, que seguem costumes Haredi. E também uma segunda grande vertente, que é o judaísmo ortodoxo moderno, que é principalmente caracterizado pela filosofia de Samson Raphael Hirsch, do século XIX, conhecida como Torá in Derech Eretz, que propõe seguir, então, totalmente a Torá e a Halahá, que é a lei tradicional judaica, ao mesmo tempo em que mantém uma visão aberta e bastante positiva em relação ao mundo secular. E é dentro do judaísmo ortodoxo moderno em que estão agrupados a maior parte daqueles judeus israelenses conhecidos normalmente como Dati, que vem o sionismo como um componente fundamental do pensamento judaico ortodoxo, enquanto que o judaísmo Haredi, em geral, tem uma aceitação menor do pensamento sionista e do Estado de Israel. Embora também existam judeus Dati dentro da vertente Haredi, como é o caso, por exemplo, do movimento Hardal. Mas no judaísmo Haredi, há uma distinção importante entre os que não são sionistas e os que são anti-sionistas. A maioria dos Haredim que não são sionistas, eles não se opõem ao Estado de Israel como Estado judeu independente. E além disso, também muitos deles consideram que a existência do Estado de Israel é algo positivo e também necessário para a sobrevivência do povo judeu a longo prazo. Embora eles não atribuam ali a existência do Estado de Israel como tendo qualquer significado religioso. Por outro lado, já os Haredim que são anti-sionistas, eles acreditam que qualquer forma de independência judaica antes da chegada do Messias é um pecado, sendo que existem principalmente dois grupos Haredim que defendem fortemente essa posição anti-sionista, que são os Satmar e os Neturei Karta, sendo que os Neturei Karta são um movimento mais extremista, que inclusive na festa judaica de Purim, eles têm o costume de queimar em público a bandeira de Israel. E também um outro exemplo bastante marcante dessa postura mais extremista desse grupo, Neturei Karta, foi a participação do rabino Israel David Weiss na Conferência Internacional para a Revisão Global do Holocausto, que ocorreu na cidade de Teherã, no Irã, no ano de 2006, e foi um evento amplamente descrito como uma conferência de negação do Holocausto, embora David Weiss afirme não negar propriamente que o Holocausto tenha ocorrido. Mas esse ato ele foi tão controverso no mundo judaico que até mesmo o rabino-chefe Askenazi de Israel, que nessa época era o Yonah Metzger, ele apelou aos judeus de todo o mundo para evitarem os membros do Neturei Karta, até mesmo de recusar ali a entrada deles na sinagoga. Então esse movimento, que é mais extremista, ele realmente é bem mal visto pela maior parte do mundo judaico ortodoxo. Mas para nós compreendermos melhor essa diversidade de pensamento judaico ortodoxo a respeito do sionismo e do Estado de Israel, vamos no quadro aqui conferir duas pesquisas que foram realizadas pela Pew Research Center entre os meses de outubro de 2014 a maio de 2015, que nos ajudam a compreender melhor essa complexidade de pontos de vista que existem no mundo judaico ortodoxo. Então vamos ver o que nós temos ali. Nessa primeira pesquisa foi perguntado aos judeus israelenses como que o termo sionista os descrevia, em que era possível escolher 4 diferentes posições. Sionista me descreve com muita precisão, com alguma precisão, não muito preciso e de forma alguma. De todos os judeus israelenses que foram entrevistados, 30% deles disseram que sionista os descreve com muita precisão, 44% com alguma precisão, 16% não muito preciso e 8% de forma alguma. Já na vertente ultra-ortodoxa Haredi, apenas 9% afirmaram que sionista os descreve com muita precisão,
24% com alguma precisão, também 24% não muito preciso e 38% de forma alguma. No grupo Dati, onde se encontram boa parte dos judeus ortodoxos modernos, 43% afirmaram que sionista os descreve com muita precisão, 42% com alguma precisão, 9% não muito preciso e apenas 3% de forma alguma. Além disso, nós também temos os dados do judaísmo massorti, que é um movimento judaico conservador que possui uma adesão menos restrita à halakha tradicional, em que o placar ficou em 33%, 50%, 12% e 2%. E também o judaísmo iluni, que é um grupo menos religioso entre os judeus israelenses, em que a pontuação ficou em 28%, 44%, 18% e 6%. Então, com base nessa pesquisa, nós podemos concluir que, entre os judeus ortodoxos, a maior parte se identifica com o termo sionista com muita ou alguma precisão, em que somados nós temos 33% da vertente ortodoxa Haredi e cerca de 85% da vertente ortodoxa moderna se identificando como sionista em maior ou menor grau. Ainda uma segunda pesquisa importante, que foi realizada nesse mesmo período, perguntou aos judeus israelenses entrevistados se eles entendiam que um Estado judeu ou uma diáspora judaica próspera seria necessário para a sobrevivência do povo judeu a longo prazo. E de todos os judeus entrevistados, 91% afirmaram que a existência de um Estado judeu é importante para a sobrevivência do povo judeu a longo prazo, enquanto que 69% afirmaram que é importante uma diáspora próspera. Já na vertente judaica Haredi, mesmo ela sendo bem menos sionista do que outros grupos judaicos, 65% dos judeus Haredi afirmaram que a existência de um Estado judeu é importante, enquanto que 61% afirmaram uma diáspora próspera. E no grupo Dati, onde se encontram os ortodoxos modernos, 95% dos entrevistados responderam que um Estado judeu é importante e 66% uma diáspora, enquanto que o grupo massorti ficou com 97% e 71% e o iluni com 93% e 70%, o que nos permite concluir que a maior parte do judaísmo ortodoxo e dos judeus israelenses como um todo consideram necessária a existência de um Estado judeu. Então, como nós observamos nessas pesquisas, não é verdade que o judaísmo ortodoxo é antisionista e que não apoia a existência do moderno Estado de Israel. Quando somados todos os grupos que fazem parte do mundo judaico-ortodoxo como um todo, a maior parte é sim sionista e principalmente apoia a existência do Estado de Israel. Mas é importante notar que existem grupos judaicos Haredi que não são sionistas e grupos minoritários que são anti-sionistas. Então, quando nós vemos na internet algumas passeatas de grupos judaicos defendendo ali o desmantelamento do Estado de Israel e queimando bandeiras de Israel, é importante termos em mente que esses grupos existem, mas que eles são uma minoria frente ao mundo judaico-ortodoxo como um todo. Com isto, eu espero ter respondido essa interessante questão de Pedro Maciel Guimarães, e para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo na seção de comentários aqui do YouTube. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série Professor Responde, e para aqueles que gostaram desse vídeo, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.